Eu vejo muitas pessoas ficarem falando sobre Exus e Pombagiras. Enfim, eu vou falar algumas coisas sobre Exu e Pombagira. Eu vou explicar também sobre seus nomes e por que Pombagira é um termo que é totalmente abrasileirado, né? A verdade é, como eu já falei aqui anteriormente, Exu só recebeu esse nome porque era tido como, cara, é um espírito que chega, aceita trabalhar, interferir na vida das pessoas, faz o mal, abre aspas, se for pedido. Cara, esse espírito só pode ser o demônio para as pessoas daquela época. E as pessoas naquela época adoravam associar coisas a outras coisas. A gente vê, por exemplo, assim, embora essa associação não seja uma associação que aconteceu tranquilamente e pacificamente, a gente vê, por exemplo, os sincretismos, entende? As pessoas começaram a sincretizar coisas com outras coisas, entende? Não de forma tranquila, mas às vezes de forma muito forçada. E de forma forçada, muitas pessoas associaram a figura do Exu Orixá já, tá? Como demônio. Então o que acontece? Como o Exu Orixá já era associado ao demônio, quando chega o Exu lá na Quimbanda e ele faz o mal, cara, ele não tem travas, ele fala o que tem que ser falado. Ele ri, ele toma sangue. Cara, esse espírito, ele é o Exu, ele é o demônio. E assim fica o nome, né? Assim fica o nome. E muitas pessoas dizem, ah, mas não é o nome certo. Agora é, porque foi definido que agora vai ser, criou um novo significado para as palavras. As palavras elas vão sendo mudadas. E muitas pessoas ficam, ah, mas o nome certo é esse aqui, o nome certo é aquele ali. Eu vejo isso também para demônios, tá, pessoal? O nome certo não é Beelzebu, é Beelzevute. Não, o nome certo não é Beelzebu, é Baal. Pessoal, por favor, os espíritos, eles estão pouco ligando pro nome. O que importa é a essência que está ali. O nome não importa. A verdade é que as pessoas que estão mais profundas aí no caminho da magia, elas sabem que se a gente pegar um espírito, a gente consegue nomear, renomear ele, né? De qualquer nome, para que a gente crie uma proximidade com ele. Isso é normal, até com demônios pode ser feito isso. Com Exus também, você pode nomear um tranca-rua de Tiriri e não tem nenhum problema. Sou sincero. Ele não se importa. Você acha que ele se importa? Entende? Esses nomes são só para que a gente consiga entender as funções deles. Tanto que existem Exus que dão o nome errado. Mas por que esses Exus dão o nome errado? Ah, porque eles não têm confiança. Não tem nada a ver com isso. Retire isso da sua cabeça. São um desses motivos, tá? Primeiro, transe do médium. O transe desse médium deve ser muito ruim, tá? Porque ele não sabe diferenciar o transe dele, entende? Ele não sabe diferenciar o que é o Exu. Às vezes pode até ser Exus diferentes, tá? Que agora estão se apresentando, um se apresentou no início e agora está se apresentando outro, ele está dizendo que errou o nome, porque ele não sabe diferenciar o transe. Outro pode ser que, de repente, ele só estava sentindo irradiação e agora que chegou o Exu mesmo, ele acha que é o espírito mesmo, entende? E aí ele consegue falar o nome. Se ele falou o nome quando ele só estava recebendo irradiação, ele vai errar. Ele vai falar o nome que ele quer falar, entende? Que aquele fulaninho soprou, entende? Aí ele erra o nome. Aí quando chega o Exu, ele fala. Porém é o seguinte, o Exu errar o nome é algo que pode acontecer. Só que é algo que demarca e demonstra que a pessoa que está chamando, ela tá com transe muito fraco. É geralmente pessoas no início. Agora, pessoas que têm 4, 5 anos e dizem que não é mais o mesmo nome, que é outra entidade, aí é problemático, tá? Porque daí eu já ficaria desconfiado. Pensa comigo, tá? 4, 5 anos, entende? E só agora você fala. E outra situação, eu também fico pensando, e esse sacerdote aí? Ele não notou nada diferente nesse Exu? Ele não notou que o Tiriri não dançava como o Tiriri dança? Ele não notou que o Tiriri, quando riscou o ponto, não era o ponto do Tiriri? Ele não notou nada, que os trejeitos dele não eram do Tiriri, era do Exu veludo, por exemplo? Cara, ele não notou. Em nenhum momento ele teve nenhuma noção. É complicado. A realidade é que isso pode acontecer, pode, mas não com a naturalidade que está acontecendo. A realidade é que se você interferir no transe é uma coisa. Agora, depois de anos, é complicado. Outra situação, por que Pombagira se chama Pombagira, tá? Por causa da divindade Pambungila. Naquela época ela foi associada a uma versão feminina do Exu, porque eles estavam sincretizando, né? Pambungila é uma divindade Niquice, né? É um Niquice, na verdade, né? É o Niquice feminino dos caminhos. Por isso que ela recebe. Então a gente tem o Exu, que é a representação masculina de que rege os caminhos, e a gente tem a Pambungila, ou Pombagira com o tempo, né? Que é o espírito feminino que rege os caminhos. A gente tem muitas conturbações em relação à Pombagira, né? Primeiro que as pessoas dizem que o homem não tem Pombagira.
o que seria sem sentido, porque então mulher não tem Exu, seguindo a lógica, só que é tosco. A nossa coroa ela é feita de energias femininas e masculinas, tá? A nossa alma não tem sexo. O que tem sexo é o nosso corpo, tá? Nosso corpo é que tem um gênero. Então nossa coroa tem energias masculinas e energias femininas. Logo tem Exu e tem Pombagira, tá? Isso é muito presente. Exu e Pombagira estão presentes na sua coroa. Além disso, Exu e Pombagira não tem nada a ver com a sexualidade de seu adepto no sentido de interferir. A pombagira não vai fazer com que sua filha, com total respeito, vire uma prostituta, tá? Ou que ela se comporte enquanto está incorporada como uma prostituta. Eu vi muitos vídeos ou relatos de pessoas que diziam que recebiam entidades e tiravam a roupa, entende? Para mim isso é uma grande falta de vergonha. A realidade é que um espírito que tá no grau de mestre vai vir pra terra só pra tirar roupa, entende? Ou pra dançar sexualizando pros adeptos, entende? E essa lição que esse espírito tem pra nos dar, ele vai sentar no seu colo e rebolar. É isso que ele vai. Não vai fazer. A mesma coisa, eu sou sincero, são pessoas que ficam gravando esses vídeos incorporados. Ah, o Exu aqui vai falar tal coisa. E o Exu começa a falar pra câmera. Pessoal, olha só. Você acha que um espírito sagrado, secular, ele vai vir pra terra pra te dar depoimento? Ele vai vir pra terra pra falar da vida do fulaninho. É isso que o Exu veio. Pra falar da vida do fulaninho que nem tá aqui. Pra mim, isso não é espiritualidade. Isso são pessoas amaciando seu ego, pessoas querendo aparecer. Por isso, a grande vaidade, os enfeites. Outras coisas aqui que eu sou sincero, que eu também acho bem ridículas. É gente que eu vi há um tempo atrás, pessoas falando, pombagira é prostituta, pombagira é vagabunda. Pessoal, olha só. Tem um ponto mais antigo que eu acredito que é a iniciação dessas pessoas, ou que o conhecimento dessas pessoas, que fala, na boca de quem não presta, pombagira é vagabunda. E é na boca de quem, meu povo? Entendeu? Quem que tá falando? A realidade é que eu sou sincero, essas pessoas elas não devem ter um mínimo de consenso, cara, pra estar falando uma coisa dessas. Faz o seguinte, se você acha que é respeitoso você chamar a sua entidade de vagabunda, chegue na sua mãe e chame sua mãe de vagabunda. Entendeu? Chama sua irmã de vagabunda, vê se elas vão gostar, vê se elas vão se sentir abraçadas, vê se elas vão se sentir agraciadas. Faça isso. É a primeira coisa que eu digo. O problema do mistério da pombagira em si é que as pessoas elas mistificam muito. A pombagira é uma diferenciação de Exu. Isso significa que Exu e pombagira, no geral, eles são coisas muito semelhantes. Exu rege um polo, a pombagira rege outro. É somente isso. E todo e qualquer Exu que existe uma pombagira em contrapartida dele. Então significa que se existe o Exu tranca-ruas, tem que existir obrigatoriamente a pombagira tranca-ruas. Mas por que, Tataeli? Porque tem que existir uma passagem das pombagiras pelaquele local. Então, por exemplo, Encruzilhada das Almas, que quem manda, por exemplo, é o Exu da Encruzilhada. Se eu não me engano, eu tô falando de cabeça. Pessoal, pensa comigo. Não tem como só o Exu reger. Porque quando a pombagira for fazer uma passagem, ela não consegue. Entende? Ela não vai fazer a passagem. Ela não vai existir aquela passagem. Não existe então aquela energia de pombagira naquele local. Só existe Exu. O feminino não está presente. Como que o feminino não vai estar presente se tem que existir um masculino e feminino para que tudo esteja alinhado? A realidade é que tudo se baseia em alinhamento. Por exemplo, a gente temos uma regra na Quimbanda Nagô, ou melhor, na minha Quimbanda praticada, como eu disse que é de origem de Nagô, que não existe um número superior ou número inferior de Exus e pombagiras, tá? Ou seja, você não pode ter só o seu Exu assentado, entende? Por muito tempo. Isso pode causar problemas. Você não pode ter só a sua pombagira sentada por muito tempo. Isso te causa problemas. Você tem que ter os dois. Equilibra a sua coroa. Você também não pode ficar só cortando pro seu Exu. Se você ficar cortando só pro seu Exu, a sua coroa vai se carregar só com uma energia. Isso pode desequilibrar. Você não pode ficar cortando também só pro sua pombagira. A sua coroa vai carregar só com uma energia e vai desequilibrar. Então, às vezes, as pessoas elas dizem, estou cortando pro meu Exu, tá todos os cortes em dia. Eu não sei por que minha vida não melhora. Claro, você tá fazendo as coisas erradas. Você acha que cortar 10 galos para um Exu vai resolver teu problema. Esse é o problema. Você acha que tudo tem a ver com corte. Não tem a ver com corte só. Queria eu que a Quimbanda fosse só matar bicho. Ia ser muito mais fácil, entende? Mas em alguns tempos virou somente isso. Então as pessoas vão lá, chamam no dia da gira e corta bicho. Chama no dia da gira e corta bicho. E nunca sai disso. Passou 2 anos, 3 anos. Entende? O que você aprendeu?
O que você melhorou no teu transe? A realidade é que se você parar para olhar nos seus primeiros 3 meses e agora tá a mesma coisa. E sabe por que está? Porque essa casa não está ajudando você a evoluir. Ou você, eu estou sendo bem sincero, ou você se inseriu numa zona de conforto, que é o mais provável, tá? Porque eu sou sincero, tem pessoas aí religiosas que são mal preparadas, tem, mas tem muito religioso bom. Eu sou sincero. Tem mais gente boa do que gente ruim. Aqui entre nós, tá? Embora tenha muito pilantra, tá? É como eu sempre digo, cara, cada uma pessoa boa tem 9 pilantras. Mas, cara, aqui entre nós tem muita gente da religião no Brasil. Tem muita, então tem muita gente boa. Essa é a realidade. Então, assim, pare de pensar que a Quimbanda é tudo sobre cortes. Ela não é só sobre isso. Outra situação que a gente vê também, referente à pombagira, são pessoas achando que vão firmar usando roupas extravagantes. Ah, eu tenho que comprar uma saia para minha pombagira e ela diz que vai firmar. Não vai firmar, porque se roupa firmasse a pessoa, não precisava de obrigação. É isso que eu penso. A roupa é mais um fim estético, a menos que seja, por exemplo, realmente instrumento de trabalho. Tá? Então, por exemplo, Exu 7 capa. Cara, o elemento dele é a capa, ele tem que ter uma capa porque é um instrumento de trabalho. Mesmo que se ele não tivesse, ele ainda pode chegar firme, isso não significa nada. Existe muito a se falar sobre pombagira e muitas pessoas, como eu disse, elas vão deturpando. Muitas pessoas associaram a pombagira a uma figura feminista. Eu quero deixar bem claro que a religião, no geral, ela não está nem aí para a sua posição política. Eu sou sincero, eu como sacerdote, eu não estou nem aí se você é de direita ou de esquerda. Se você acredita nisso ou acredita naquilo. Se você é contra o feminismo, se você é a favor do feminismo. Eu não estou nem aí. E os espíritos também não estão nem aí. Não estão nem aí. E eles não estão lutando com você na sua causa. Para de usar as entidades para apoiar coisas que não tem nada a ver com elas. Ah, mas a pombagira representa a libertação da mulher. Representa. Com certeza. Representa. Mas não representa um aspecto feminista. Porque ela não está relacionada à politicagem. Ah, mas é a libertação da mulher, então é o que essa politicagem fala. É o que essa politicagem fala. Mas a gente estamos falando de algo espiritual, entende? Não de uma política social. A menos que eu sou sincero. Que você pense que, por exemplo, os Exus, na verdade, eles estão relacionados ao comunismo. Por quê? Porque eles vêm aqui ajudar as pessoas. Entende? Ficou uma coisa tosca quando a gente começa a juntar várias coisas numa só. Tá? Os espíritos eles não estão relacionados a essas ideias humanas. Pare de humanizar os espíritos. Os espíritos não estão associados às suas ideias humanas. Tá? A espiritualidade não é sobre homens. Na verdade, quando as pessoas fazem isso, elas projetam seu ego. Elas projetam elas mesmas nas entidades. E muitas vezes as entidades elas vêm no transe da pessoa já deturpadas. Por quê? Porque o ego da pessoa quer que aquela entidade seja assim. E aí quando a entidade vai falar alguma coisa, ela vai lá e interfere. Quando a entidade vai passar alguma coisa, ela vai lá e interfere. Entende? A realidade é essa. A mesma coisa são Exus que eu vejo que tem preconceitos. Cara, se você acha que um Exu tem... o Exu, por exemplo, diz, não fica usando preto, porque vai trazer... Meu querido, eu sou sincero, tu tá falando pro cara não usar preto? Qual é a cor de Exu? Não é preto e vermelho? Eu sou sincero, se você estiver usando preto, é mais provável que esteja Exu próximo de você, a cor de Exu, entende? Aí vem os Exus falar esse tipo de coisa, cara. É preconceito do médium, entende? Você acha que Exu tem preconceito? Se eles têm preconceito, o que eles vão ter para nos passar? A mesma coisa são pessoas que dizem que Exus estão brigando. Esse Exu tá brigando com aquele. Pessoal, Exu não briga. Se Exu briga, o que ele tem para passar para nós? Outra situação. Que é a lógica também que as pessoas falam, aprendi o Exu do fulano aqui. Não tem como prender o Exu do fulano. Não existe um grilhão espiritual, uma algema espiritual pra gente prender ele. A gente estamos falando de Exus, tá? Não tem como prender ele. Agora existe como o espírito ficar revoltado contra a pessoa. Isso pode acontecer, tá? E isso pode ser indevido de uma promessa. Então, por exemplo, quando você se associa a uma obrigação específica ou adentra em determinada etapa, você vai jurar uma coisa. Se você não cumprir, esse espírito pode sim
se afastar de você e não chegar mais em você, não cumprir mais a parte dele, porque você não cumpriu a sua. E isso está totalmente certo, não tem nada a ver com compreender o espírito. Tem a ver com você não ser uma pessoa de caráter o suficiente para cumprir a sua parte. É exatamente isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast e vamos pro próximo.